Então, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar do nosso Oval 55. Só que hoje a gente não conseguiu gravar o carro na loja, tá chovendo. A gente está com o tempo um pouco curto. Então aproveitei que o carro estava pronto aqui e tinha um Fusca TSI para fazer uma combinação na lateral. A gente vai gravar na Apex, que é nosso parceiro, o Fabrício, os meninos, o Will. Eu faço todos os nossos carros aqui, a maioria deles, principalmente os que são meus, são feitos por eles. Então eu aproveitei que o lugar é legal, tem um cenário bacana para poder gravar para vocês o nosso Oval 55, primeira série, que ainda é porta vincada. Vou apresentar para vocês um pouco desse projeto que foi para mim muito especial. Foi o ápice da onde eu cheguei na minha coleção de Volkswagen na época que eu comprei esse carro. Era um sonho, não achei que ia ter esse carro tão cedo e tão rápido, e nem muito menos que fosse esse carro em questão. Então eu vou contar um pouco da história para vocês do 55. Bom, estou começando um pouco a contar a história de como esse carro chegou para a gente na Flat. Esse carro estava para vender há muito tempo por um amigo nosso. O carro ficou anunciado um tempão. Quando eu decidi que tinha vontade de comprar o carro, um amigo, que é o Ronitro, queria comprar o carro para dar para o pai dele e queria que fosse um Fusca fora de série. Falei para ele que eu tinha possibilidade de arranjar um carro realmente fora de série para ele, muito acima da média. O carro estava em Cubatão, então a gente foi lá, olhou, eu negociei o carro, a gente trouxe o carro para São Paulo, começamos a mexer no carro e ele ia dar esse carro como presente para o pai. O pai do Rô acabou falecendo e na hora da correria ele falou: ali, eu não quero ficar com o carro porque a lembrança no momento não é boa, então eu prefiro me desfazer do carro. Vende. Eu falei: meu, não tenho dinheiro completo para comprar o carro, não era hora para eu comprar o carro, mas eu vou ficar com ele. Quando esse carro apareceu, a história dele é legal pra caramba, porque esse carro ele fez parte da primeira leva do Brazilian Folks, junto com o Mura criou, né, junto com um monte de gente, eu não vou falar que são vários, mas Catraca, Mura, Tio Lemos, toda essa galera aí formou um grupo, né, que por muito tempo aí ficou ativo como um destaque aqui no Brasil, até lá fora, com os carros customizados, principalmente no Car Style. E aí sempre vi esse carro, falei um dia ainda vou ter um carro parecido, eu acabei tendo o carro que eu sempre disse que eu queria ter parecido. Então o Tio Lemos, que foi muito importante para mim quando eu consegui comprar o carro, ele me ajudou muito a tirar os defeitos que esse carro tinha ou as dúvidas que nós tínhamos de caixa de entrada de ar interna do carro, a própria cor do carro, a cor da interna dos volantes, que eu realmente, depois que a gente descobriu, eu optei por pintar por bege, costura de banco, lanterna, farol, friso. O Tio Lemos foi muito importante para mim depois que eu comprei o carro. A gente fez o carro inteiro e, infelizmente, ele não conseguiu ver o carro finalizado na minha mão, pronto. Ele foi na oficina, viu o carro com os detalhes que a gente vinha conversando e ele acabou falecendo. Então, toda vez que eu ando com esse carro, acabo lembrando do tio, porque o tio foi muito importante, assim como o Japa, o André, que me ajudaram a realizar o sonho de ter o carro. Então, quando o carro chegou, o tio me ajudou, o Lemos me ajudou em vários itens para eu poder arrumar no carro. E, como eu já disse, ele realmente não conseguiu ver o carro pronto na minha mão. Nesses anos todos que eu fiquei com o carro, a gente vem estudando, indo para os Estados Unidos, como eu já falei, para poder aprender e levar as referências. Então eu acabei usando a referência final do GFK, que é um grupo de Car Style lá muito antigo, que eles realmente vieram dos lowrider pro Car Style, e aí eu finalizei o carro como eles fazem nos Estados Unidos hoje. Uma parte muito importante desse carro, do projeto, assim, para quem a gente brinca aqui no Brasil, que é pneuzão. Lá fora eles usam um pneu radial, mas que ele tem um desenho diagonal e uma estrutura menor. A gente fala que o pneu
135 aqui, R15, a montagem do pneu, a concepção do pneu é diferente, é como se fosse dos anos 70, 80, o pneu mais fino, ele também é um pouco mais estreito, é um pneu super raro de ter no Brasil. Por muito tempo, esse foi um dos carros que ficaram únicos no Brasil. Hoje, a Flat traz esse pneu por encomenda ou quando tem estoque. No caso, agora até dezembro chega um estoque desse pneu. Então é um 135 SR15, é o pneu que eles usam em quase todos os carros e o pneu que eu estou trazendo é um F560, que é o que eles usam lá fora. Ele usa pneu grande, que até há muito tempo atrás aqui ninguém usava no Brasil, que é 21565 15. Então a gente acabou colocando pneuzão, ele ficou um tempão. E se eu não me engano, agora não fará memória, esse pneu aqui é 215 15. Foi a última medida de pneu que eu coloquei para realmente encher a traseira do carro e fazer pneuzão, como eles usam lá fora. O carro também tem, de alguns detalhes, eu acabei colocando como eles fazem lá, usando a receita. Freio a disco na dianteira, a roda é 4,5, a gente encurtou 6. A suspensão inteira do carro foi feita pelo Catraca, pelo Ale, que é meu parceiro também, me ajudou bastante na montagem do carro. Tem torre deslocada, quadro encurtado, manga, freio a disco, a traseira é facão regulável, amortecedores feito sob encomenda para poder usar no carro. Então a parte de suspensão praticamente é essa com o pneu. A gente fez tudo que tinha para fazer no Car Style, que é o básico. Então não quis inventar muita moda, porque é um carro que até a estrutura dele de pintura não dá para andar mais baixo, porque eu tenho dó de ralar. Então a parte externa de setup de pneu e roda, a gente acabou ficando com as Fux, que elas são EMP cromadas, que assim, como meu pai brincava, é igual roda raiada, ou no caso desse aqui, roda Fux, é a peruca pro careca. Não tem como um carro ficar feio de Fux. Então aqui a receita principal de um Car Style é um carro original com bastante cromo e as Fux, né? Vai ter gente que vai reclamar, mas na real a Fux é o que deu o start para esse movimento inteiro, é as rodas que 90% do pessoal usa no mundo inteiro. Então a gente acabou usando também na receita do oval as Fux 4,5 por 5,5. Então aqui na parte interna, a gente acabou estudando bastante para entender como que era. Nas viagens que eu fiz para os Estados Unidos, principalmente esse ano que eu fui 2 vezes lá para a Califórnia, a gente foi nos eventos específicos de Car Style. Com o passar do tempo eu acabei conseguindo comprar, para mim é o ponto alto do carro, da interna, o equipamento que fez total diferença dentro do carro, que foi o volante. É um volante original de 356B, com volante, com a buzina também original. Ela tem uns desgastes de tempo, mas é tudo original. Para mim foi a peça-chave da customização da interna do carro. É onde dá o destaque total para a interna, né? E faz realmente a alusão do Volksport. Isso para mim foi o destaque principal do carro. Foi uma batalha para comprar, isso não é fácil de se achar e nem pouco barato. Então, para mim foi o ponto alto, foi onde eu realmente fiquei realizado com a interna. Aí seguindo para continuar com essa customização e levar um toque esportivo para o carro, a gente colocou um motometer para marcar a temperatura do motor. Ele tem um relógio RPM da VDO original, era um acessório de época isso para o carro. Ele é original dos anos 50, né? Final dos anos 50, é um relógio VDO original. Aí de acessórios que a gente também batalhou e tudo para botar, para funcionar, porque ele já veio no carro com o Motorola, eu fiz o rádio Motorola funcionar e coloquei Bluetooth. Trouxemos as teclas novas dos Estados Unidos,
para fechar, porque eu acabei trocando todos os botões, né? Todas as rosetas são de alumínio billet, feito aqui no Brasil. A gente acabou desenvolvendo aqui no Brasil, até vendo isso como customização na loja. Elas são de alumínio, não plástico ou baquelite. E aí a gente acabou pintando e eu trouxe as rosetas do rádio também para ficar no mesmo padrão. Seguindo essa mesma linha de acessórios raros do carro, ele tem a pedaleira de alumínio, né? Que a pedaleira encaixa no pedal roller, né? Como hoje a gente usa o pedal roller para ficar mais gostoso de dirigir, achar que o carro tem um pouco mais uma pegada esportiva ou que ele tira o delay, esse carro já tem a pedaleira em alumínio, que era um acessório de época. Ele tem essa pedaleira, né? Então, do acelerador à prancha em alumínio. Ele tem também a vareta, que na verdade é um acessório para você não precisar se abaixar para virar a reserva. Tem uma vareta que era um acessório que dava mais comodidade na hora de você pôr da reserva para o tanque, né? Então isso eu também achei bem bacana. A gente acabou deixando também no carro, porque isso já veio nele na época que eu comprei. A gente pintou a parte interna do carro de bege. Originalmente, quando o carro é azul, toda a parte de acabamento interna, coluna de direção, não é bege, é cinza. Isso foi um gosto pessoal meu, que eu achei que combinava mais e dava um toque mais harmônico para o banco vermelho, com um contraste da cor do carro. Então eu acabei pintando todos os acabamentos, inclusive banco, tudo, num bege. A alavanca de câmbio desse carro é da linha que a gente fez junto com a Runner, né, que desenvolveu, e a gente fez o lançamento da Runner, é uma Runner Street. Essa ainda é mais especial porque foi feito uma special order para ela. Ela tem gravado, que depois em detalhes a gente mostra para vocês. Aí ou na parte de baixo aqui do vídeo vai abrir uma imagem lateral para vocês poderem ver, que está escrito Oval 55. Isso foi um pedido especial que eu fiz para o pessoal da Runner para colocar no carro. A alavanca foi feita para o carro. Isso eu acho bem legal. Então, a gente colocou na parte interna do carro volante, marcador de temperatura, o acessório para poder ter mais facilidade na hora de tirar da reserva ou pôr na reserva do tanque de gasolina, que é dentro do carro, que esse carro não tem marcador. RPM VDO, rádio Motorola, e lá atrás eu tenho uma caixa de som de época. Ela é original, não é réplica. Nós conseguimos comprar aqui no Brasil, do Bernardo. É uma caixa de som da Black Punch, de época, e ela funciona. Depois eu vou mostrar para vocês aqui com o Bluetooth funcionando, o rádio, como ficou. Então, todos os acabamentos de roseta, depois ele vai pegar para vocês verem, são de alumínio billet pintado. Tapeçaria é tudo em couro. Esse carro, quando a gente puxou o certificado, que inclusive está aqui, né? Ele era azul, né? Com a interna em vinil vermelho. Então a gente acabou deixando, como já tinha vindo em couro vermelho, né? A gente acabou deixando que o pessoal lá, o Mura, já tinha feito. Então a gente acabou deixando, que a tapeçaria é muito boa, não tinha necessidade de ser feito. Então na parte interna do carro, o principal aqui é o volante. Então aqui na parte do cofre do motor em específico, eu vou falar para vocês um pouco, mas antes disso eu quero pedir desculpa pelo áudio que não vai ficar tão bom desse vídeo. Nós estamos terminando de fazer a limpeza e higienização do carro, está chovendo, eu não tenho tempo mais hábil para poder fazer lá na loja, então a gente decidiu fazer aqui mesmo, até porque Fabrício, Apex, né, os meninos que trabalham aqui é nosso parceiro. A gente faz a maioria dos nossos serviços tudo aqui com eles. Inclusive eles estão fazendo uma Ferrari de um cliente nosso, uma 355. Então eu peço desculpa primeiro pelo barulho, porque eles estão trabalhando, então a gente não quis atrapalhar. Na parte do motor desse carro, eu acabei desenvolvendo várias receitas, até que uma hora eu acabei aprendendo que menos é mais e fiz uma receita que eu uso na Kombi. Obviamente um pouco melhor aqui. Então aqui a gente tem um motor 1600 com o cabeçote com o comando W100 110. Temos cabeçote feito ângulo, duto e válvula.
carga de mola com mais libras do que, do que o modelo original, para ela poder aguentar um pouco mais de rotação e segurar. O motor foi fechado com folgas e tudo um pouco mais do que o original. A gente usa as folgas que eu usei nesse motor são para fazer motores 1009. Eu aliviei o volante, a gente tirou quase 1 kg do volante para o giro subir um pouco mais rápido. Fiz toda a estética do motor seguindo os carros da Cal Style lá de fora, né? Então, principalmente GFK, eu usei muito a receita da GFK no carro inteiro para poder chegar nesse setup que ele está hoje. Então, as latas são todas em preto brilhante, todos os acessórios do carro polia tudo em alumínio anodizado. E esse carro que tem de legal é que eu acabei colocando um conjunto de ignição com bobina, MSD e distribuidor, tudo da própria MSD. Então tem uma faísca violentíssima, tem um módulo embaixo do banco para dar uma performance, melhorar a faísca e melhorar na performance do carro. Ele usa um escapamento de aço carbono da EMP, side flow, mas de carbono. Então também faz um barulho um pouco diferente. E para finalizar e para poder alimentar esse motor, eu acabei colocando Delorto 36. As Delorto 36 foram muito usadas no final dos anos 60 para 70 nos Porsche 912 e nos 356, que praticamente é o mesmo motor. Então eu acabei colocando elas aqui porque o 40 ia sobrar carburador por motor 1600. Então a gente fez a receita com Delorto 36, eu só troquei Venturi para ele ficar um pouco melhor. Então nesse caso aqui, o carro tem uma receita praticamente de menos é mais, a gente não quis inventar muito, para ter um carro confiável e que eu também tivesse o prazer de poder trocar e andar com o carro acima de 110, 120 por hora, ter um segurança até numa troca, numa ultrapassagem ou precisar fazer alguma coisa, você tem potência mais do que suficiente para poder te levar em qualquer lugar. Então, a parte do mecânico é isso, do motor. O câmbio desse carro aqui é um câmbio de 1500, eu não quis colocar 831, então eu uso um câmbio de 1500 dos primeiros modelos com a relação um pouco mais curta, para poder ficar gostoso de brincar aqui dentro da cidade e na estrada não cai tanto o giro de quarta marcha, como não é um carro estradeiro, é um carro para eu brincar aqui dentro em eventos curtos, eu optei por essa configuração. Então, da parte mecânica é isso aí. Uma parte legal também de mostrar que esse carro tem vários detalhes pequenininhos que a gente foi colocando ou foi comprando de acessório que muita gente não conhece. Então eu vou mostrar para vocês um pouco até de como que é o papo da frente do carro, o tanque, que ele tem uma boca de 100 milímetros para pôr gasolina, que hoje é diferente, não se usa mais. Então eu vou mostrar os detalhes que esse carro tem diferença e na hora de restaurar um carro, o que realmente faz um carro valer mais ou ter um plus de diferente para um carro restaurado sem ter levado tanto o padrão. Então, esse carro aqui, ele tem o tanque alto com a boca de 100 milímetros, que é original do carro. Como o carro tem uma preparação de motor, eu acabei colocando só uma saída de gasolina de inox maior para ela poder ter um fluxo da gasolina melhor. E a gente acabou fazendo um respiro no tanque, porque esse tanque não tem respiro. O respiro antigo é na tampa e ele é muito, muito pequeno e acabava entupindo na época. Isso é um problema porque não respira, acaba se formando um vácuo e o carro parava na rua. Então a gente acabou fazendo isso. O carro por inteiro, todos os parafusos, eu saí um pouco da linha do original. Como é um carro customizado, eu coloquei tudo de inox. Para todos os parafusos do carro, não tem um parafuso nesse carro que não é inox. A gente colocou também todas as travas de tanque da Vauxhall, do Rafa, é tudo em alumínio, billet anodizado, parafusos em inox. Os para-choques são todos novos, com cromo novo. E o legal desse carro que eu vou mostrar para vocês em detalhe, vai mostrar aí na parte de baixo do vídeo. Farol e aro de farol é Bosch original, isso é super raro de se encontrar hoje em dia. Ele tem ainda os escritos Bosch aqui, assim como a lente também é original do carro. Outro detalhe legal que eu coloquei nesse carro aqui de
de acessório é que como ele tem o capô, ele tem uma trava lateral, a gente tem como um acessório aqui em vermelho, que ele vai mostrar para vocês na parte inferior do vídeo, onde você pega com o dedo aqui para poder destravar o capô. E nessa mesma questão, como ele não tem mola, ele só tem uma trava lateral, a gente também comprou um adesivo, que é um ímã, que a gente coloca na lateral do carro aqui, para mostrar que tem que abrir a trava para o capô não envergar, porque quando você força, quando vai abastecer, ele vincava o capô de 98% dos carros que estavam no posto de gasolina. Então ele tem esses detalhes, ele tem um detalhe também aqui na parte de baixo, que nós colocamos, que marca a pressão dos pneus de época do carro. Eu achei legal isso aqui, o acessório. E eu acabei deixando sem o step para vocês poderem entender a frente do carro, que é diferente. Aqui é uma cadeirinha. Esse carro, como tem freio a disco, eu acabei optando por esconder o reservatório de fluido de freio original que vai aqui. Eu escondi ele, até porque o fluido, os reservatórios originais vazam o óleo e acaba estragando a pintura contamina a pintura, acaba estragando, eu não gosto. Então eu tirei para que não pudesse ficar vazando fluido de freio e ia descascar a pintura. Aí o Panda vai mostrar para vocês a parte interna, até todos os pontos da onde passa a fiação ainda preserva a original. A gente deixou tudo o mais próximo do original possível. Toda a parte de elétrica do carro foi seguindo o padrão original do carro. Então ele passa em todos os lugares assim como era o original do carro quando a gente refez a elétrica do carro. E aí de acessórios, a gente colocou friso de inox, eu recromei os para-choques, recromei o aro de farol, né? A gente trouxe os acabamentos de baixo que estava faltando no carro e foi essas peças de inox que eu coloquei. Espelho também a gente trouxe do mercado americano, um acessório que eles usam nos cabriolés, então eu acabei colocando no carro também. O carro tem lanterna traseira original, assim como o coração, os vidros todos Security, o carro ainda tem até manual. Então, realmente esse carro, quando eu fiz ele, eu fiz com muito carinho. Eu fiz o carro com muito carinho, era um carro que já era bom, então não deu tanto trabalho no sentido de deixar ele, como vocês estão vendo no vídeo, eu só acabei dando o meu toque, que quando eu comprei o carro estava de gas burn, a gente voltou as fucks para o carro, usei os pneus, como eu já disse, um 35 SR15, que é um pneu extremamente raro no Brasil. Então a gente colocou no carro, usamos a medida de pneu, a maior medida que dava para pôr na época, a gente colocou na traseira, fez um motor preparado, mas que eu conseguisse usar o carro no dia a dia. E aí o carro, na verdade, ele se difere dos outros por causa da cor e da interna e dos detalhes de acabamento e acessórios de época que eram comprados à parte. Então isso foi ao longo dos quase 6 anos que esse carro ficou aqui comigo, ele foi customizado e sendo melhorado dia após dia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente está fazendo um vídeo, como eu disse, apertado. Não era para ter sido feito aqui, mas estava chovendo, eu não ando com meus carros, a maioria dos meus carros eu não ando na chuva. Esse é um dos casos, esse carro eu acabei fazendo muita coisa por baixo dele, repintando algumas partes, então eu, por minha vontade, não ando com os carros na chuva. Cheguei a falar em alguns vídeos que eu postei no Instagram, até no YouTube, que isso é um erro, que eu tento melhorar dia a dia, que os americanos lá fora, eles usam os carros com uma restauração do nível 10 ou superior, ele põe os carros na estrada, eles andam com os carros. E, na real, carro parado não faz história. Então eu venho com o tempo tentando amadurecer ou tentando entender que o carro foi feito para ser usado e que você não vai denegrir ou não vai prejudicar você usar o carro se você souber cuidar. E, obviamente, que pedrinha, como lá fora eu escutei de um americano do GFK falando, isso é a história que o carro conta dele mesmo. Então, daqui para frente eu espero que eu consiga usar mais os meus carros. Falo isso por causa que eu não ando realmente com os carros que eu mais gosto, eu não ando com os carros que eu restauro. Eu tenho
tenho dó de usar na chuva, mas isso é uma coisa que eu tenho que começar a pôr na minha cabeça, que o carro parado não faz história, que a gente tem que usar os carros. E fica aí também uma dica para vocês que não adianta ter o carro e ele ficar parado. Nesses quase 6 anos que o carro está comigo, eu usei muito pouco. E agora ele está aí, né, então pronto, depois desses longos 6 anos de customização. Um carro que eu praticamente não consegui usar e quando ele ficou pronto, eu tive a grata surpresa de ter uma oferta que era praticamente irrecusável, de um amigo, né, hoje virou meu amigo, e que, por indicação de amigos próximos, ele acabou comprando o carro. Esse carro foi um sonho para mim, assim como eu ter vendido esse carro para conseguir conquistar um carro a ar, que sempre foi meu sonho de ter. Vou deixar um spoiler para vocês aí, que é um carro de chassi curto. Então, para poder entrar um sonho, eu tive que mandar outro embora. No caso foi esse carro. Eu me despeço dele, mas super feliz. Acabei aproveitando bastante o carro naquele pouco que a gente usou. Mas daqui para frente a gente vai mostrar para vocês, até ressurgindo uma série que eu fazia com a Autoplayers dos Project Cars. A gente vai mostrar para vocês o dia a dia da montagem final desse meu chassizinho curto, que depois eu falo para vocês o que é, que foi uma realização enorme de um sonho que eu achei que não ia ser tão rápido que eu conseguiria ter um carro desse no Brasil. Então, obrigado mais uma vez por vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da explicação. Deixa o like aqui, segue a gente no canal, que a gente vem melhorando a cada dia, tentando mostrar para vocês o dia a dia da Flat Collection, do nosso lifestyle, das nossas roupas, do que a gente vende e até da nossa oficina, dos carros que a gente faz, né, eu e o André, para a loja, que são os nossos carros, do nosso acervo. Então, obrigado, até a próxima.